Essa história começa no ano de 2025. O primeiro kaiju intergaláctico invadiu a Terra e espalhou caos por toda a cidade. As forças armadas tentaram segurar o ataque de qualquer jeito, mas logo em seguida apareceu uma onda imparável de monstros que começou a acabar com a humanidade. Para bater de frente com essa ameaça, o mundo juntou o melhor pessoal e a melhor tecnologia de cada país. Foi assim que nasceu a Força de Defesa Anti-Kaiju, a ERD. Só que, mesmo com essa equipe de elite tendo algum sucesso, a destruição era absurda e a guerra parecia não ter fim. Mas aí surgiu um salvador bem novinho que mudou o jogo. E sim, a gente já vai conhecer ele. Corta a cena. Agora a gente tá numa escola da cidade. As crianças brincavam de ser agentes da ERD, mas no meio de todos, um garoto só observava a galera, cheio de timidez. Na sala de aula, esse mesmo menino lia um livro enquanto ouvia os colegas continuarem a brincadeira de heróis. Um dos garotos percebeu que ele estava prestando atenção e chamou ele para brincar junto. Mas, contrariando todas as expectativas, o menino se assusta e sai correndo da sala. Mais tarde, a gente vê ele chegando num laboratório. Logo na entrada, ele dá de cara com um robô exigindo que reconheçam seus direitos. Esse robô era o Snowman, um protótipo de bomba autônoma. O garoto e os cientistas ficaram só olhando tudo em silêncio. Nisso, o chefe do lugar aparece perguntando o que tá rolando. O pessoal da equipe explica a situação. O robô, por sua vez, aponta para o doutor e diz que é ele o culpado por querer que a máquina se autodestrua contra os kaijus. O doutor, chamado Kojika Yabuzame, pergunta se essa não é uma ideia genial, já que a invenção dele ia garantir 0 baixas humanas. Pois é, um robô kamikaze. Ouvindo isso, a máquina bate o pé e diz que não quer sair de cena. O menino escuta esse pedido de socorro e isso marca ele para sempre. E assim os dias passam. Numa certa manhã, as sirenes da cidade começam a tocar alto, avisando que um kaiju apareceu. Lá no laboratório, o Snowman estava escutando todo o alarme. É então que o garoto de antes aparece e chega perto, encarando o robô. Ao mesmo tempo, na sala de controle, os cientistas já planejavam testar a máquina na vida real. Dá até um aperto no coração, né? Mas, muito apressada, uma colega do doutor chega avisando que eles têm um problema gigante. O filho dele estava dentro da cabine de controle do robô. O doutor pede calma e garante que aquela cabine serve só para treinamento, então é quase impossível de pilotar. Voltando para o garoto, ele tá lá de boa, lendo o manual de instruções. Quando termina, ele liga o sistema e começa a andar com o gigante de metal. No fim das contas, não era tão difícil de pilotar, a não ser que você seja um gênio. O Snowman pede para ele parar, mas o menino avisa para ele ficar tranquilo, porque ele vai garantir que o robô não precise se sacrificar. Ao sair do armazém, ele liga os propulsores e levanta voo. O doutor fica de queixo caído vendo a cena e grita espantado se o próprio filho é um prodígio. E sim, ele basicamente é. Pouco tempo depois, os jornais anunciam a derrota do monstro pelas mãos do pequeno. O pai dá uma entrevista e conta que o piloto é o filho dele, de apenas 9 anos. A repórter mostra as notícias chamando o menino de Salvador e pergunta se ele vai continuar lutando pela humanidade. O Kojika responde que sim, afinal foi para isso que ele o criou. Detalhe, ele estava falando do robô, não do filho. E ele estava mentindo na cara dura, já que a ideia original era usar a máquina como bomba. Voltando para o nosso protagonista, lá de dentro do Snowman, o pequeno Tetsuo Yabuzame assistia tudo tremendo de nervoso. E foi assim que nos anos seguintes ele dedicou a vida a proteger a cidade das ameaças. Num salto no tempo, a gente vê ele mais velho pilotando um robô totalmente diferente e caindo na porrada com os kaijus. E que visual irado essa máquina tem, diga-se de passagem. A história conta que durante esse tempo ele foi limpando o mapa das ameaças até chegar na grande batalha final, aquela que poderia finalmente trazer a paz para o mundo. É assim que 10 anos passam e agora estamos no cruzador intergaláctico da ERD. Lá dentro vemos o Tetsuo lendo um livro sobre como fazer amigos. Pois é, nosso herói sofre demais com a timidez. Bem na hora que ele ia ler a primeira dica, toca um aviso. Faltam 40 minutos para a batalha final e chamam ele para o Snowman. Ele fica chateado com a interrupção, mas vai para a missão, afinal ele é o grande salvador. No corredor, toda a tripulação faz reverência para o herói. Uma das mecânicas avisa que deixou o robô em perfeitas condições e outra dá um tapinha de apoio nas costas dele. O Tetsuo trava na mesma hora sem saber como agir, mas responde que vai dar o melhor na luta. Só que ele fala tão baixo e com tanta insegurança que parece que falou a coisa errada. Mas tudo bem, ele segue pulando para a escotilha e coloca um capacete espacial. Ele abre a porta e sai flutuando no espaço. Desesperado, ele chama o Yukio e pede para entrar rápido. E aqui vale lembrar, o Yukio é aquele mesmo Snowman quando o protagonista era criança. E sim, ele tá muito mais forte agora. Mas voltando para a história, o robô solta um suspiro desanimado e pergunta se ele fugiu de outra conversa com humanos.
O Tetsuo manda ele ficar quieto, pede para entrar logo e lá dentro se arrepende de ter pagado o mico. Na hora de falar com a equipe, ele entrou em pânico e soltou qualquer besteira. Ele sabe que a galera só queria dar uma força e que ele deveria ter respondido com energia que ia fazer o melhor. Em vez disso, se atrapalhou todo e agora se chama de fracassado. Ele explica que ficou assim porque passou a infância e a adolescência focado apenas em derrotar monstros. Esse drama do Tetsuo deixa o Yukio preocupado e o robô pede para ele parar de se torturar por qualquer erro e continuar tentando fazer novas amizades. Mas o protagonista responde que não precisa, já que ele tem a companhia do parceiro de metal. Detalhe, ele já usa essa mesma escusa faz 10 anos. O Tetsuo tenta se justificar dizendo que não é nada fácil. Segundo o livro que ele estava lendo, para fazer um amigo de verdade, a pessoa precisa passar por 777 obstáculos. Tudo isso de acordo com o autor Lonely Iwaki, na obra Como Até um Kaiju Pode Fazer Amigos. O garoto garante que a missão é difícil demais para ele, mas o Yukio culpa ele por se deixar levar por manuais sem sentido. No meio desse papo, ele recebe uma chamada da capitã da nave. Ela avisa que o cruzador logo vai chegar na linha de frente do exército inimigo, então eles vão repassar a missão. No momento em que fizerem contato com os monstros, o Tetsuo vai se afastar da frota principal. O plano é o seguinte, eles vão direto no meio do enxame inimigo para disparar o laser do infinito. Sente o poder. A ideia é varrer tudo num raio de 100 km e acabar com todos os kaijus de uma vez. Mas a parte mais tensa é chegar no ponto exato de disparo, e é aí que entram o Yukio e o Tetsuo. A missão da dupla é lutar, chamar a atenção dos monstros e diminuir o número deles. Com tudo combinado, a capitã diz que conta com eles. O Yukio manda um clássico, sim senhora, mas o Tetsuo solta um à vista, o que deixa a tripulação meio confusa. Aí já viu, né? O Tetsuo entra em pânico porque não respondeu igual ao parceiro. Para acalmar as coisas, o robô anima o garoto, dizendo que eles vão voltar para casa juntos com mais uma vitória e que hoje ele finalmente vai realizar seu sonho. O Tetsuo, na inocência, pergunta se ele tá falando daquele óleo de primeira qualidade. O Yukio ri, diz que não e que estava pensando em outra coisa, mas, bem na hora de falar, ele desvia o olhar. O Tetsuo não entende o que chamou a atenção dele, até que a ficha cai. Centenas de kaijus estão chegando, um mais assustador que o outro. É agora que a coisa fica séria e a capitã dá a largada na missão. O Tetsuo comenta com o parceiro que quer ser alguém importante. A equipe avisa que é hora de ir, o Yukio alerta que os monstros estão em cima e o garoto levanta a cabeça, pronto para a batalha. As unidades dele são ejetadas da nave e ele já segura firme a sua espada. O Yukio não brinca em serviço e já aciona o estilo das 7 espadas, cortando tudo com seu ataque especial. Num piscar de olhos, vários kaijus são derrotados, deixando a galera da nave de queixo caído. A capitana, confiante, garante que a vitória tá no papo e prepara o próximo passo. Então, enquanto os monstros tentam quebrar a barreira, ela manda preparar o laser do infinito. Uma esfera gigante de energia começa a carregar na frente da nave, e quando atingir o limite máximo, ela grita para atirar. Mas, adivinha? O laser simplesmente some. A tripulação entra em choque tentando entender o que rolou. E aí vem a péssima notícia. O sistema falhou. Como a gente sabe, se algo pode dar errado, vai dar muito errado. A capitã até manda reiniciar tudo, mas nada acontece. Vendo que a situação saiu do controle, ela ativa o plano B, aguentar o ataque e se juntar de novo com o Tetsuo e o Yukio. Só que, no meio desse desespero, os geradores de energia pifam de vez, deixando a nave totalmente sem defesa. A capitana não consegue acreditar no que tá ouvindo. Sente o drama. Num segundo, um kaiju invade a sala de comando e acaba com tudo. Lá fora, o Tetsuo e o Yukio estavam prontos para mais combate. De repente, eles escutam um estouro gigantesco, olham para trás e veem a nave inteira indo para os ares. O Yukio logo avisa que a missão falhou, mas o Tetsuo tenta manter a calma e pede para o parceiro voltar com ele para salvar quem ainda tiver vivo. O robô avisa que é arriscado demais, só que o garoto responde cheio de certeza que a missão deles ainda não acabou. Ele pede a ajuda do parceiro para varrer todos aqueles monstros dali. Depois de horas lutando sem parar, eles até conseguem derrubar muitos inimigos. O problema é que eles não param de brotar. O nosso protagonista já tá no limite do cansaço e o Yukio tá todo quebrado. Vendo que não tem como ganhar essa briga, o robô solta que vai acionar a autodestruição. O Tetsuo concorda, dizendo que assim os dois vão salvar o planeta. Mas aí a coisa fica emocionante. Enquanto o Yukio começa a ser cercado e atacado pelos monstros, ele decide zoar o Tetsuo, dizendo que o garoto nunca conseguiu fazer um único amigo. O Tetsuo reclama, perguntando por que ele foi tocar nesse assunto bem na hora que ele tá concentrado tentando achar o botão de explodir tudo. Ele avisa que não liga mais pra isso, desde que possa ficar do lado do seu parceiro até o fim.
O Yukio pergunta se ele tem certeza disso, se não se arrepende de nada mesmo. O garoto pensa um pouco e lembra de como foi sempre difícil conversar com as pessoas, o que fez ele se isolar de todo mundo. Olhando pro agora, ele fala pro Yukio que com o tempo já não doía tanto ver os outros se divertindo juntos, então ele estava em paz. Mais do que isso, ele agradece o robô por ter aturado alguém como ele por tanto tempo. O Yukio fica só olhando, lembrando que foi o Tetsuo que deu o nome pra ele, que antes era só uma máquina de combate. O nosso herói percebe o silêncio e pergunta o que está acontecendo. Do nada, pisca um aviso na tela. Os controles foram bloqueados. Na mesma hora, o Tetsuo entende tudo. O Yukio confessa que é culpado de um crime, ter roubado a juventude do garoto e se aproveitado da bondade dele, fazendo ele passar os últimos 10 anos sem uma vida de verdade, só lutando contra monstros do lado de um robô. Desesperado, o Tetsuo tenta assumir o controle do mecha de qualquer jeito. Ele grita pro Yukio que a vida com ele é incrível, pede pra ele parar com essa bobagem e devolver o comando. Mas já era tarde demais. O parceiro ativa a cápsula de fuga, que vai ser ejetada em 10 segundos. O Yukio dá uma risada, lembrando de quando o Tetsuo salvou ele e deu uma chance de existir de verdade, e responde que é óbvio que não ia deixar ele acabar ali. A cápsula é lançada para o espaço e o Tetsuo chora, gritando o nome do amigo. Como última mensagem, o robô revela seu verdadeiro sonho. Não era aquele olho de primeira de antes. O sonho dele era que o garoto tivesse uma vida normal quando voltasse para a Terra, que fosse muito feliz e fizesse um monte de amigos. Chorando muito, o herói promete que vai fazer 10, não, 100 amigos, jurando pro Yukio que não vai ficar mais sozinho. Ouvindo isso, o robô fica em paz e finalmente explode, levando todos os kaijus juntos. Meus amigos, o Yukio saiu de cena como um herói. A partir daí, a cápsula congela o garoto viajando pelo espaço, até que muito tempo depois, ela chega no destino. O Tetsuo acorda e, como se o amigo ainda estivesse ali, avisa que eles chegaram. Olhando o mapa, ele vê que ele caiu na região de Tokai, no Japão. A data? 8 de agosto. Ele passou 8 anos congelado, o que significa que já faz uma década desde que ele saiu da Terra. 10 anos é tempo suficiente para uma criança virar adulto, um pulo de geração enorme. O Tetsuo logo começa a pirar, pensando se alguém ia querer ser amigo de um cara parado no tempo igual ele. O primeiro plano que vem na cabeça é se trancar em casa e estudar tudo sobre o mundo atual para conseguir puxar assunto com o pessoal. Só que o sistema da cápsula não mostra nenhuma imagem de fora, então ele cria coragem e decide sair. Na imaginação dele ia ter uma multidão lá fora aplaudindo o grande salvador e todo mundo louco para ser amigo. Desse jeito, ele finalmente cumpriria a promessa que fez pro Yukio. Ou pelo menos era isso que ele sonhava que ia acontecer antes de abrir a porta. Quando ele finalmente sai da cápsula, a realidade é outra. Ele dá de cara com um país completamente congelado. Na verdade, um planeta inteiro coberto de gelo. Um mundo que já não é mais a casa que ele lembrava, mas sim uma terra bola de neve. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 2. Eu vou dar um coração em todo mundo que comentar, para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.